semana passada eu comecei a falar sobre o método de Faber-Popov, né? E derivei lá a ação efetiva, né? Depois que a gente continua com o método de Faber-Popov, aparece aqueles gostos de Faber-Popov e também o campo auxiliar de Nakanishi-Lauto que eu usei para exponenciar aquela delta de Dirac, né? Certo? E naquela derivação eu fiz uma hipótese em algum momento em que eu considerei transformações infinitesimais para o campo de calibre, né? E aí a nossa colega aqui, a Roberta, ela perguntou a respeito dessa hipótese de utilizar transformações infinitesimais do campo A, certo? Mas existe uma forma de derivar sem fazer essa hipótese, tá? Então, já que eu acredito que não ter ficado muito claro na última aula, eu vou refazer um pouquinho dessa derivação sem... Por que eu posso utilizar essa hipótese que as transformações são infinitesimais e no final o resultado independe disso, certo? Então, isso decorre da propriedade que eu demonstrei lá, que o funcional delta, certo? Ele é invariante de calibre. Na verdade, eu não demonstrei que isso é uma verdade, tá? Mas não é difícil fazer isso, né? Para isso basta utilizar aquela propriedade que eu falei da invariância da métrica, com uma certa transformação fixa, né? Certo? Utilizando essa propriedade, eu consigo demonstrar que esse funcional delta ele é invariante de calibre, certo? Ok, então para que ele serve, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar lá a nossa órbita de calibre, tá? Onde está o campo A. Todo campo de calibre pertence a uma certa órbita, que posso rotular sendo essa órbita, certo? Uma hipótese fundamental para o método Faber-Popov é que existe uma solução para essa equação aqui, né? Certo? Então, em cada órbita de calibre existe um certo A, que eu chamaria barra, tá? Que satisfaz essa equação, tá? Então, o que eu posso... Bom, vou colocar aqui a barra, certo? Então, esses dois campos aqui estão conectados por uma transformação de calibre. Como delta AMI é invariante de calibre, então serve que delta AMI é igual a delta e A barrado Mi, certo? Então essa é uma... Isso segue daqui, da invariância de calibre, tá certo? Agora, se nós expandirmos a nossa transformação U em ômega, né? A gente vai ter aqui U vai ser igual a identidade, lembrando, né, que isso aqui é exponencial de menos I ômega IG ômega A do gerador. Então isso significa I menos IG ômega A gerador A mais termos de ordem quadrada. Assim vai, né? É uma série. Assim, uma série em ômega. Mas o termo que vai interessar para nós é só o termo linear em ômega, certo?
Se a gente fizer essa daqui segue que a gente vai ter D1 igual a delta de F a barra mi, pela definição do funcional. Tá? Agora eu vou substituir essa expansão aqui de U, né? Eu fixo o A com a barra e vou varrendo U, né? É isso que está dizendo aqui, na integral. Então eu vou substituir agora esse U aqui. Suponho que F a barra de U é igual ao quê? Deve ser igual a F de A mi barra, né? De A menos a derivada covariante de AB de ômega B. Isso aqui eu demonstrei na aula anterior, né? Que a transformação infinitesimal do campo A mi é menos a derivada covariante na representação adjunta do parâmetro da transformação. Tá? E aqui dentro dessa derivada covariante tem o nosso AMI também, né? Então fica G, F, B, delta B, F, ABC, AMI, C, ômega. Tá? Então sempre que a gente faz uma transformação aqui no nosso campo, o que aparece aqui é a derivada covariante com um campo, com o próprio campo transformado. Né? Então, a gente pode colocar como sendo A, né? Para indicar esse campo. Né? Então aqui em cima ficaria a barra, certo? De ômega B mais termos de ordem quadrada no parâmetro da transformação. Ok. Bom, eu posso pegar agora essa função aqui e também expandir em ômega. Então isso vai ser igual a... Vou expandir em torno desse ponto aqui, tá? F a barra menos mais. Bom, eu vou fazer a expansão mi ômega, né? Então eu vou pegar esse nosso F aqui, vou derivar em relação a ômega, tá? E vou calcular em torno de epsilon de ômega igual a zero, tá? E vou multiplicar por ômega aqui também, tá? Essa derivada funcional é calculada com ponto x, tá? E os outros termos que aparecem aqui vão ser termos de ordem ômega quadrado, certo? Bom, eu fiz a seguinte hipótese, né? Eu peguei o A que satisfaz essa solução. Então, o primeiro termo aqui da expansão é zero. Tá? Então, o que segue é que igual a x, ômega x, F, ômega x calculado em ômega igual a zero mais ordem quadrada em ômega quadrado. Então essa seria a expansão do nosso A em série de ômega. O F que está aqui é igual a esse cara aqui, essa série, tá certo? A nossa solução, ponto relevante para delta, é quando o argumento é igual a zero. Então,
F0 quando a gente substitui por A barrado, certo? Agora, F de A barrado você obtém quando ômega é igual a zero. Então a gente substitui aqui na nossa série, aqui, ômega igual a zero, a gente vai ter exatamente o nosso F de A. Ou seja, tomando ômega igual a zero, a gente vai ter que U é igual a identidade e F de A min é igual a F de A identidade que é igual a F de A min. Isso aqui é igual a zero, certo? Então, para a gente analisar, para a gente fazer esse cálculo aqui, né, usar aquela propriedade da delta, a gente precisa saber os pontos em que a função é igual a zero e precisa calcular a nossa derivada de f em relação a ômega em ômega igual a zero, que é justamente o que eu tenho aqui. Tá? Eu não precisei fazer nenhuma hipótese a respeito da transformação ser infinitesimal ou não. Simplesmente utilizei a invariância de calibre para me colocar em torno do campo que satisfaz a minha condição de calibre, tá? E aí eu analiso tudo em torno desse ponto. Tá? E no final eu chego ao resultado que eu obtive anteriormente. Tá certo? Então, isso aqui foi assim, uma explicação mais completa do porquê a gente pode, não há prejuízo nenhum em considerar transformações infinitesimais na hora da derivação do resultado do delta. Então vamos passar agora para a segunda parte. Né? Então, na aula anterior, o que eu fiz? Né? Então, eu escrevi lá o meu funcional gerador em termos de. Então, primeiro eu tinha lá um funcional gerador em que eu tinha campo de calibre, um determinado campo de matéria, que vou colocar φ, certo? E com o método de Faddeev-Popov, o que eu ganhei? Eu ganhei aqui a delta de F de A, certo? Eu ganhei o determinante dessa matriz aqui, né? F de ômega, certo? Isso aqui vai ter uma certa constante de normalização, certo? E aqui vai ter exponencial de menos a nossa ação invariante de calibre, que é a ação de Mills, mais a ação de matéria. E depois o que eu fiz? Eu reescrevi esse termo aqui, a delta, e o determinante em termos de campos auxiliares. Né? Então eu introduzi PA, que é o campo na carne de Laudo, para reescrever a delta. Né? Então eu reescrevi delta de F de A é igual a integral em dV na exponencial de
vai trabalhar no impulso. Então aqui vai ser I integral de D4x PA FBA, certo? E a determinante eu reescrevi utilizando os fantasmas de cadeira Popov. Vai ser igual. Tem aqui uma constante de normalização, tá? Vai ser barra A, exponencial de menos I de 4x. Quando eu exponencio esse determinante aqui, vai aparecer aqui esse operador. Esse é um operador que ele não é local, ele depende de dois pontos. Tá? Então aqui eu vou ter duas integrações de 4x e 4y. Entendeu? C barra A x, aí a derivada de f de A x em relação ao ômega de y, tá? E C B, tá? CA, C barra B são ghosts, fantasmas, né? De cadeia Popov. Então, fazendo essa substituição aqui, eu vou poder reescrever o meu funcional em termos da integral, da exponencial e de uma determinada ação local. Nosso funcional gerador aqui, todas as fontes, né? Igual existia anteriormente. Você não esqueça que tem que ter mais um grande de fonte, tá certo? Todos prontos. Vai ser uma certa constante de normalização. Integral de A, campo de matéria. A exponencial de I, ação de Arrhenius, mais a nossa ação de matéria, mais 4x de PAFA, menos 4x de 4y, C barra AX, F de ômega C, certo? Mais um termo de fonte, tá? Uma fonte para cada campo. Esses campos aqui parecem Popov, eles são anticomutantes, tá? São anticomutantes. Então isso implica que as fontes que a gente vai introduzir, através das quais a gente vai introduzir eles no funcional gerador, também é anticomutante, tá? Mas eu vou denotar de forma genérica as fontes como sendo J, certo? Então esse é o nosso funcional gerador e esse termo aqui, tá? Essa ação ali eu vou chamar de S.
negativos, mais a nossa ação de matéria, mais DAF de A, menos Y barra X, F de A, podemos considerar essa ação efetiva. Então essa vai ser a nossa ação de partida, a partir da qual a gente vai analisar as teorias do mecanismo, tá? Então vamos lá, vamos considerar alguns exemplos de calibre aqui, tá certo? Para a gente ter um pouquinho de uma noção prática, saber como trabalhar com esses objetos aqui, tá certo? Então vamos lá. Então vamos considerar o primeiro exemplo do calibre de Landau. Eu já falei do calibre de Landau nas aulas anteriores, e ele é definido por essa condição de calibre. Ali. Certo? Então esse é o nosso calibre de Landau. Então eu preciso, para ter a minha ação, eu já sei o F, tá? Eu preciso saber quem é esse operador aqui, que também é conhecido como operador de Faddeev-Popov. Qual que é o operador de Faddeev-Popov no calibre de Landau? Essa aqui é uma anotação, tá, que esconde algumas coisas, tá? Por uma questão de conveniência, né, introduzir essa anotação, mas ela significa alguma coisa. O que ela significa? DFA X de ômega B é o quê? Eu vou pegar o meu F, né? Se vocês voltarem lá nas aulas anteriores, né? A gente pegava o nosso F em A mais menos, no caso seria A mais a nossa transformação de calibre, certo? E derivava em relação a ômega B. Agora, quem que é o nosso transformação de calibre do nosso campado? Eu acabei de mostrar ali. Delta é menos a derivada corrente, que é o DI, e ômega B. Tá? Tudo isso em relação a ômega. Tá?
vai ser o que no caso do calibre de Landau? Vamos lá, a gente vai ter dmi ami a é aqui, né? Vou substituir o ami por ami menos a derivada covariante, né? Vai derivar isso aqui, né? Eu posso abrir esse termo, né? Então vai ficar a derivada da derivada covariante de AB ômega B, certo? Então, o primeiro termo aqui, ele independe de ômega. O único termo que depende de ômega é esse termo aqui, certo? Então, quando eu fizer a derivada funcional desse objeto aqui em relação a ômega, esse termo aqui vai embora e vai sobrar só a derivada desse outro objeto. Então, fazendo a derivada funcional, isso aqui vai dar menos dmi AB. Aqui vai dar uma mais C aqui, né? Eu vou derivar em relação a B. Então vai dar dmi ABC. Vai dar a derivada de ômega C. Esse objeto aqui está calculado em x, né? Calculado no ponto x. Esse aqui vai ser uma derivada funcional em relação a ômega. Isso aqui vai dar x delta de ômega B em relação a y, certo? A derivada disso daqui vai dar uma delta de tônica e uma delta de gira. Delta C e B, né? Só vai ser diferenciado quando C for igual a B. Isso vai ser diferenciado quando X for igual a Y, né? Vai tomar delta de tira. Tá? Vou colocar 4 para fazer referência à nossa dimensão espaço-temporal do quarto. Tá? Então, a derivar esse operador aqui está todo ele atuando nessa derivada aqui. Então, simplificando, resulta que a nossa dFA de ômega B é menos dmi AB e delta 4 de x. Então, já que eu posso com essa delta, né, trocar o C pelo V. Tá? Então, esse daqui é o nosso operador de Faden-Popov no calibre de Landau, certo? Então, qual seria a nossa ação efetiva S' no calibre de Landau? Tá? Consegue? Que é a ação efetiva nesse calibre. Então, sim, vai ter S de Newton mais S de matéria
segundo termo vai ter os ghosts. Fica menos 4x, 4y. C barra x. Aí o operador de fazer Popov é esse daqui. Então vai ter um sinal de menos aqui, com esse menos vai ficar mais. Demi AB. Delta de x menos y. CY. Tá? Esse operador todo aqui está atuando em x, tá? Em ponto x. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem uma delta de Dirac. A gente pode utilizar a propriedade da delta, né? E integrar em uma das variáveis. Tá? Aqui a variável mais conveniente é o y. Tá? Então, integrando em y. Isso aqui tudo depende de x, né? Eu posso passar para lá. Então eu vou ter 4x c barra x. Vou ver esse operador aqui está atuando em x. Aí eu posso integrar em d4y. Delta 4x menos y. cd. Quando a gente integra aqui, isso aqui vai dar c b x. Tá? Então, no final do dia, o que a gente vai obter é a nossa ação vai ser os números mais essa matéria mais d4x dA dA mais aí uma integração só em uma variável. Isso quer dizer que a nossa ação é local. C barra x dmi derivada covariante em AB do nosso operador também é Popov. Tudo isso calculado em x. Então nem precisa fazer referência ao ponto x. É um ponto só. ABI AB. Então essa é a nossa ação efetiva no calibre Landau. Tá? Eu posso utilizar a mesma ideia para calcular o nosso operador de fazer Popov em outros calibres, né? Eu também falei em uma dessas aulas sobre o calibre abeliano maximal do MAG. Tá? Então vocês podem, como exercício, pegar o MAG, né, a definição do MAG, e calcular o operador de fazer Popov no MAG. Tá? E ver o que vocês obtêm. Tá? Então eu obtive aqui o operador de fazer Popov numa teoria SUN do calibre Landau. Tá? Então, em geral, esse objeto aqui depende do campo A. Então, vamos considerar o caso simples, que a nossa ação também contempla, né? O caso particular U1. Ou seja, quando a gente tem um grupo U1. Vamos ver o que acontece. Caso particular
CA, DMI, derivada covariante de AB, CD. Nesse caso particular do 1, a gente só tem um gerador do grupo, certo? E se a gente tem só um gerador do grupo, né? As nossas funções de estrutura aqui são zero. Tá? Então, se as funções de estrutura são zero, isso significa que a nossa derivada covariante de AB delta B menos GF. Isso implica que a nossa derivada covariante se simplifica. O que resta é apenas a derivada normal, certo? Aqui só tem um campo, né? Aliás, só tem um gerador, né? Então só fica a nossa derivada covariante fica igual a 1. Então isso implica que no caso abeliano, né? A gente chama de grupo. E aí C barra DMI derivada covariante de C vai ser igual a C barra derivada de DMI C. Isso aqui, DMI a gente, isso aqui a gente é o nosso operador D quadrado, né? 4C barra D2C. No caso abeliano, o termo com os gostos Faddeev-Popov tem essa carga, certo? Então isso significa que ele é quadrático nos campos. Se ele é quadrático nos campos, aqui notem que não tem nenhum outro termo aqui com os gostos, né? É só esse termo aí. Então a gente pode integrar em C e em C barra. Consegue integrar. E o resultado que vai dar é o determinante do operador Klein-Gordon. Então, que é independente dos outros campos. Então, portanto, os gostos de Faddeev-Popov se desacoplam da teoria. Então, conclusão. Os gostos de Faddeev-Popov se desacoplam da teoria. Então essa é uma propriedade específica do calibre de Landau e das teorias abelianas, né? Por que é uma propriedade especial do calibre de Landau? Se vocês considerarem, aqui vai o exercício, né? Vou colocar aqui o exercício. É analisar a teoria caso abeliano, caso 1, no calibre agora não é um calibre linear mais, vai só uma, só tem uma componente, então fica DMI AMI mais, vou colocar aqui um certo parâmetro, tá? E AMI
esse é um calibre covariante, tá? Ele é covariante e não é linear, porque ele tem um termo aqui quadrático nos campos. Tá? Linear e quadrático nos campos. Então, o covariante ele não é linear. Então, esse exercício é interessante. E nele vocês vão ver que nem sempre os gostos de fazer a proposta desacoplam da teoria. Certo? Então, já cumprida a primeira parte da aula, que era continuar falando sobre um método Faber-Popov, tá? Da fixação de calibre. Tá? Agora vamos para a segunda parte, que é as simetrias das identidades de Born. Tá? Então, o primeiro capítulo foi uma introdução, o segundo capítulo foi quantização das teorias de calibre, tá? E o terceiro ponto é da simetria. O terceiro capítulo é das simetrias. Capítulo 3 é simetrias e identidades de Born. Simetrias e identidades de Born. Uma simetria que é geral é a simetria de RST, certo? Outras simetrias vão depender do nosso calibre. Tá? Então, para poder falar de identidades de Born, assim, de forma mais tem que ser um pouco concreta. Vou ter que adotar um determinado calibre. Tá? A gente vai adotar aqui o calibre linear covariante. Tá? Que o calibre que preserva uma simetria, certo? Mas se a gente não especificar o nosso calibre, a única identidade de Ward que a gente pode discutir é a simetria, é a identidade de Ward que decorre da simetria RST, que é também chamada a identidade da norma Q, certo? Então vamos começar falando dessa simetria, que ela é uma simetria geral, né? Aí depois a gente vai particularizar, né, o calibre, tá? E a gente vai derivar outras identidades do Ward. Então, primeira simetria é a nossa simetria de BRST. BRST para Beck, Roed, Stora e Tilting. Tá? Esses foram os caras que descobriram essa simetria, certo? Então, uma simetria ela é definida por um conjunto de transformações, certo? Então, quais são as transformações de BRST? O legal da simetria BRST é que algumas transformações podem ser recicladas das transformações de calibre, a saber, a transformação do campo A e a transformação dos campos de matéria, certo? Como é que a gente faz isso? Então,
vamos relembrar aqui quais são as transformações de calibre do campo A. Isso que eu já falei no começo da aula. Transformação de calibre de A é menos derivado covariante. E eu defendi algumas aulas atrás, né, que as transformações dos campos de matéria são U e J, a matriz, né, U multiplicada pelo campo de matéria J, certo? Essa seria a transformação. No caso infinitesimal, isso aqui é menos G gerador, aqui um parâmetro TA e J e φ de J, tá? Então essas são as transformações de calibre infinitesimais no campo A e no campo φ. Certo? Bom, como é que a gente faz para obter as transformações de DRST? Então a gente introduz um certo parâmetro de gráfico, tá? Seja lambda eu acho que é assim que se escreve, graças 2S e 2M's, tá? Então, as transformações de DRST, que eu vou colocar um índice D aqui, tá? Para indicar que é uma transformação de DRST, são obtidas substituindo o ômega por lambda vezes o ghost, ou seja, a transformação de DRST do campo A é igual a menos MAB de lambda CB. Tá? Bom, lambda é um parâmetro constante, ligado, né? Então eu posso jogar ele aqui para frente. Só a equação dos operadores diferenciais, então isso aqui vai ficar menos lambda EABI CD. Tá? E o mesmo para transformação de DRST no campo de matéria. Então, transformação de DRST no campo de matéria φ é igual a menos IG lambda CA gerador IJ vamos no campo J. Tá? Ou seja, eu peguei as transformações de calibre e substituí o ômega A por lambda CA. Tá? E assim eu obtive as transformações de calibre as transformações de DRST do campo A e do campo φ. Tá? O que isso quer dizer? Que a nossa ação de elementos, se a nossa ação de elementos mais a nossa ação de matéria, ela é invariante por transformações de calibre, também vai ser invariante por transformações de DRST. Por quê? São
são transformações de calibre, né? Basta trocar o ômega por lambda C. Tá? Então isso implica que a ação de limites mais ação de matéria é invariante de BRST. E a ação de alumínios e a ação de matéria só contém esses dois campos. Ok? Bom, mas na teoria a gente tem outros campos, né? Tem o campo Gauss, né? E o campo auxiliar na Canestilau. Tá? Então, isso aqui vai ser verdade. Mas vezes eu vou definir as transformações de BRST do nosso campo Gauss, tá? Do anti-Gauss e do campo de Nakanishi-Lau. Então a transformação do nosso Gauss vai ser G sobre 2. A nossa constante de estrutura do grupo lá, FABC, CB, CC. Não é difícil de lembrar, né? Então vai ser não linear nos campos, né? Vai ser C com C. Vai ter uma constante de estrutura para ser consistente com o ponto de vista da transformação, né? Vai ter que ter um noticiário, então não existem muitas escolhas, né? A gente não tem muita liberdade para imaginar uma transformação no campo A. No campo CBA, tá, aqui tem mais o nosso parâmetro de grado. Tá? Para CBA vai ser do lambda BA. E a transformação de B vai ser zero. Tá? Então, essas são as nossas transformações de BRST. Tá? Ok, então eu preciso demonstrar que a nossa S' ela é invariante por essas transformações. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou fazer isso por partes. Tá? Eu já falei que a parte de alumínios mais a parte de matéria vai ser invariante por transformações de BRST. Alagora falta demonstrar que, então, isso aqui eu já demonstrei. Que alumínios mais a matéria é invariante por BRST. Então falta eu demonstrar que vai com a fixação de calibre, né? Que é x BA FDA menos CDF de ômega de C. Isso também é invariante do BRST. Para fazer isso, é melhor eu estudar um pouco das propriedades dessas transformações de BRST. Tá? Então, primeiro vamos derivar uma propriedade
que é a propriedade de nilpotência do nosso operador de BRST. Tá? Ok, então vamos analisar um pouquinho aqui as transformações de BRST dos campos. Notem que em todas as transformações existe um parâmetro migrado aqui, lambda, né? Então a gente pode definir essas transformações e temos um outro operador chamado operador de BRST. Tá? Quem é esse operador do BRST? Ele é definido pelas transformações dele. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse parâmetro migrado e vou definir o meu operador da seguinte forma. As transformações de BRST são o nosso parâmetro migrado vezes o nosso operador de BRST. Então, essa é a definição do nosso operador do BRST. Então, qual que seria a ação de S sobre A'? Basta eu fatorar o lambda, então fica derivada corrente a C. Qual que seria a atuação do operador de BRST sobre o campo de matéria fria? S de I. Basta fatorar o lambda da nossa transformação de BRST. Basta ignorar o lambda. Então fica menos IG, CA, PA, IJ, IJ. O mesmo vale para as transformações de B, C barra B. S, CA, CG, F, PA, BC, sobre 2, CB, CC, tá? E S de barra A vai ser igual a PA e S de B. Se zero, para transformar essa BRST no campo B, que é zero. Então, essas são as transformações de BRST definidas em termos do operador de BRSTS. Tá? O que a gente pode demonstrar? A gente pode demonstrar que esse objeto aqui, que o page fixa, ele nada mais é do que o S de um certo funcional. Tá? Então não é difícil demonstrar que aquele termo lá, o 4x PA menos C barra DF pode ser escrito como S x de C barra F de A. Então hoje não vai dar tempo de mostrar isso, tá? Então, vou deixar para a próxima aula mostrar isso.
Mas o que isso implica que esse termo de fixação de calibre é invariante de TRST. Ok, então isso é verdade. Então existe. O operador S, o operador BRST, é nilpotente. Isto é, S quadrado é igual a zero. Isso eu também não vou demonstrar agora. Talvez na próxima aula eu demonstre isso. Mas não é também difícil demonstrar isso, que S ao quadrado é igual a zero. Como é que eu faço? Qual é o caminho para demonstrar isso? Eu simplesmente aplico S aqui em cada uma das transformações, tá? E vejo que o resultado que vai daqui vai ser zero. Tá? Vamos pegar esse caso aqui embaixo, né? Que a gente tem C barra igual a B. Então isso significa que S quadrado de C barra A igual a S C barra A, vai ser igual a S, o S de A de C barra é B, tá? E aqui S de B, A é igual a zero. Então a gente demonstrou que S quadrado quando C barra é igual a zero. Também, aqui se não tem mais quadrado de A, vai ser S plano isso aqui, que é zero, então vai dar zero. Tá? Então aqui eu demonstro que a nilpotência é verdade para C barra e B. Essa é demonstrar que isso é verdade também para A, campo de matéria e campo de bolsos. Tá? Ok. Então eu tenho que S quadrado é nilpotente. Então, o que acontece então quando eu faço uma transformação de BRST no período de gauge fixo? Tá? Então, eu vou fazer uma transformação de BRST em D4X, BAF, MC, BFA, HBCD. Então, esse ΔB pode ser escrito como sendo lambda S, né? Então vai ficar lambda S atuando nesse cara aqui. Agora, quem que é esse cara aqui? Eu disse, né? Dá para mostrar que esse cara aqui já é o S de alguma coisa. Já é S de 4 C barra A FA. Então o que a gente vai ter que vai ser S vezes S, então, que é S quadrado. S quadrado é quando 4xA FA. Mas S quadrado dá para demonstrar que ele é zero. Então isso aqui vai igual a zero. Então com isso eu consigo demonstrar que, de fato, a nossa ação ela é invariante de BRST. Notem que eu não escolhi nenhum calibre específico aqui. Tá? Então essa é uma propriedade que vale para qualquer, deveria valer para qualquer calibre. Tá? Então, já foram apresentadas a simetria do BRST. Então na próxima aula a ideia é discutir um pouquinho mais sobre essa simetria. Tá? Através dela a gente vai conseguir generalizar os nossos calibres. Tá? E depois eu vou pegar alguns exemplos, né, de calibre. Por exemplo, calibre linear covariante. E vou conseguir derivar algumas identidades de Ward. Tá? Mas para isso, eu vou ter que primeiro estudar falar um pouquinho da teoria geral das
simetrias a nível quântico. Tá? Então por hoje seria isso. A gente se vê na próxima aula. Certo?